prepara que agora é hora dela. Sibeli, arrasão! Eu quero, olha, produção, eu quero entrar dançando no próximo. Você se vira de arrumar um lugar aqui em espaço pra gente já entrar dançando. Sibeli, já pensou em entrar dançando no programa? Gente, é sua cara. Adoro. Gente, conectada, sejam bem-vindas. Você que tá nos acompanhando aí no YouTube, no Spotify, escolhe o que é melhor pra ti. Você que só tá ouvindo também não tem problema. Mas se eu fosse você, eu dava uma espiadinha pra ver a cor deste cabelo, porque hoje ele está lindo, maravilhoso. Estou fortalecida no rosa e com uma mulher muito forte. Então, de repente, você quer só ouvir a gente, não tem problema, mas dá uma olhadinha e olha essa mulher, gente, essa mulher incrível. Já tava na hora de voltar pra cá, pra gravar novamente, né? Aconteceu muita coisa, né, da primeira vez pra cá, né? E a gente vai dar, lógico, dar uma explicada pro pessoal, porque tem gente nova, conectada nova que chegou esse ano, tem gente que chegou Muita ano passado. gente chegou, né? E a gente tem quase 4 anos juntas aí nessa história de caminhada, né? Por isso que eu até trouxe na chamada que se não é a primeira, é a segunda. Se não é a primeira, é a segunda, eu tenho quase certeza, foi uma coisa muito assim. E estamos aqui com Sibeli da Versus, então seja muito bem-vinda, Sibeli. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui com você. Vamos contar um pouquinho da história da Versus, né? Sim. E também contar como a gente fez essa conexão e como essa conexão, ela tá cada vez mais intensa, mais incrível, né? Fortalecida, né? Eu, você, o Hugo, todo mundo, né? A gente vai ajudando, umas vêm, outras vão, umas ficam, novas chegam e a gente vai ajudando todo mundo, né, Sibeli? Exato. Sibeli, conta um pouquinho do que é que você faz, que dor que você resolve, o que você entrega para as pessoas. Bom, hoje eu entrego, de certa forma, peças eternizadas e com significado, é o meu propósito. E inicialmente trabalho com camisetas, bodyzinhos de bebê personalizado, né, Vivian? Sim. E tô trazendo agora com uma nova roupagem outros tipos de peças, como canecas, xícaras de café, azulejos, enfim, aquela infinidade do personalizado que eu puder estar trazendo com significado, é isso que eu quero aqui pra Versus. Gente, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte que eu vou contar pra vocês o que é quando a pessoa fica teimando, mas agora eu já te conto, tá? Agora eu conto pra vocês. Gente, assim, só pra vocês entenderem essa breve, como começou essa história, essa conexão, né? Sibeli e Luísa, né? Vamos voltar lá um pouquinho lá atrás, né? Sibeli e Luísa, elas são quase primas, bem dizer primas, né? Porque primos, quando os primos são marido, a gente vira prima né? Então, são bem dizer primas. E aí lá atrás, elas tinham uma sociedade que ela vai contar pra vocês o início. Só que aí nesse meio termo, a gente se encontrou numa festa de Réveillon, que temos uma amiga em comum, que é a Dulcimari, que é prima de uma, cunhada de outra. Prima do meu marido também, né? Prima também, e minha amiga de mais de 25 anos. E aí, numa festa de Réveillon, estou eu lá sentada. Não tinha nem 30 dias que eu tinha me formado e decidido fazer a transição. E aí, de repente, a Dulcimari, naquelas brincadeiras, ela... vamos sortear 2 camisetas da Versus. E eu fiz assim, opa, camiseta da Versus, personalizada. O que é isso? O que é personalizada? Como assim? Por quê? Porque um pouquinho antes eu tinha conversado com o Hugo que eu queria muito achar uma empresa de camisetas para colocar minhas frases, meus bordões nas camisetas, porque eu achava que tinha muito sentido, sendo coach, colocar frases de motivação, bordões, enfim. E eu falei, opa, peraí. E eu lembro que desse dia, a gente demorou acho que uns 10 dias, a gente se encontrou aqui na casa. Eu falei, não, vem que eu vou fazer um book e eu preciso colocar as camisetas. E o meu primeiro book, as primeiras peças do book são as camisetas da Versus, né? Luísa e ela vieram aqui. E aí a gente foi fazendo, durante um ano, a gente fez essa parceria. Era a camiseta que mandava fazer, era a camiseta que pegava emprestado para tirar foto e devolvia. E assim foi, ensaios. Até que um ano depois, de um ano de namoro, né? Aquele namoro bem convencional, cada um na sua casa. Bonitinho, conservador. Bem conservador. Um ano depois, a gente oficializou o nosso relacionamento. E aí as meninas vieram pra cá. Né? Então, são quase 4 anos de conexões, né? E quase 3 aí de moradia aqui. Morando juntas, gente, morar junto é diferente, né? 3 anos já? Vai fazer 3 anos? Parece que é mais, né? Eu tenho a sensação que é mais. Dia 1º de fevereiro, faz 3 anos que vocês estão aqui. Gente, olha só. Olha só, gente, ó. É diferente, hein? Morar junto é diferente de que só namorar. Vocês sabem disso, né? Vocês são casados aí, sabem como é que é, né? Quando namora é tudo perfeito, né? Aí vai morar junto e aí a gente tá nessa... Mas aí aconteceu muita coisa. Isso eu só tô contando pra vocês a nossa conexão. Mas na vida da Sibeli aconteceu muita coisa nesses 3 anos, né, Sibeli? Isso, Começou lá atrás com a Luísa, conta aí pro pessoal como é que foi. A gente começou trabalhando num quarto da casa dela, né?
E eu vou só colocar ficamos... aqui que a produção tá mandando aqui no ponto, que Tá você tá abandonando muito a sua Ai, voz desculpa, aqui, gente. tá? A produção tá reclamando aqui. Na verdade, a gente começou no quarto da casa dela, você vai fazer 3 anos aqui, 4, já vai para 4, 5 anos, eu tava grávida do Samuel. Sim. Na verdade, descobri a gravidez no meio desse processo de querer mexer com a Versus, né? E aí fomos pra casa dela, que ela tinha esse quarto, estruturamos tudo ali até para ser online o negócio, né? Nesse 1 ano de namoro, trabalhando, né, Vivi, assim, no online, a gente já, graças a Deus, o negócio crescendo, a gente viu que já tava ficando pequeno demais pra gente. E a gente precisa, e dificultava a questão das entregas, as pessoas muitas vezes queriam um atendimento mais personalizado, a gente não tinha como, não queria misturar muito, né, questão da residência dela, com Versus, com loja, online, enfim. Foi aí que veio a ideia, né, que é quando a gente chegou aqui numa desses ensaios seus, Sim. num desses ensaios, trazer, quando você foi mostrar a sala, de cara, a gente já se apaixonou pela sala, que era tudo que a gente precisava. Uma divisão, uma sala grande, E outra de né? produção. E outra de produção. Logo, a gente já se acertou, fomos aí 1 ano com a Luísa. Foi, mas acho que foi mais um pouquinho, porque Uns 2 2 anos, quase 2 anos, quase 2. 2 anos. Nesse meio tempo, a gente, só para deixar bem claro aí, muita amiga minha, que super querida até hoje. Na verdade, me ela ajuda. Ela não é mais sócia, mas ela socorre, né? Nos momentos de correria, ela sempre me dá um apoio bacana, né? E nesse meio tempo, ela viu a necessidade de se afastar, ela precisava focar para a família dela, projetos pessoais dela. E também, nesse meio tempo, eu estava nesse processozinho, já trabalhando a ideia de ficar sozinha. Minha mãe pegou Covid, infelizmente eu perdi minha mãe nesse meio tempo, que foi o pilar, que era o meu pilar, né? Em relação ao meu filho, a tudo. E eu tive que me reestruturar. No início, a Vivian sempre pegava no pé da gente em relação aos personalizados, né, Vivian? Vocês precisam focar, e a gente, de certa forma, querendo sair do personalizado pela demanda, pelo trabalho que dá e tudo, mas parece que Deus prepara, né? Hoje eu vejo dessa forma. Eu tive que me readequar, sem minha mãe, que cuidava do meu filho nos momentos que eu precisava, para os eventos, para as feiras, né, maiores. E eu precisei voltar para casa e fiquei uns 2 meses paradinha, né, assim, a Luísa segurando as pontas nesse momento, até entender que estava inviável ficar numa sala grande, né, e eu precisando produzir em casa. No final das contas, o meu esposo, na época, falou, vamos trazer sua produção para cá. E a gente tem um escritóriozinho pequenininho, levei a produção pra lá e nesse meio tempo coisas foram aparecendo aqui na casa. Parece que tudo se encaixou, né, Vivian? As oportunidades Teve gente que precisou da sala e mudamos, nos readequamos. Trocas, né? Hoje eu tenho um espaçozinho menor aqui, mas é o ideal para o que eu preciso, né? E a gente foi indo. E aí nesse meio tempo eu fui entendendo que eu não podia sair do personalizado. Mãe, empreendedora, dona de casa ao mesmo tempo, com personalizado, eu consegui me readequar, né? Eu poderia produzir à noite, de manhã, eu tinha essa facilidade do que nas t-shirts femininas que eu fazia muito evento, né? As feiras e tal. E aí estamos aí. E agora, nesse inteirinho, trabalhando mais sozinha de fato, eu comecei a viver mais o mundo dos personalizados, né? Tentando trazer peças com significado mesmo. Eu quero trazer algo diferente, de qualidade, a qualidade no sentido de imagem, de impressão, os detalhes, a entrega, que eu acho que é isso que é o diferencial da Versus, né? Com Hoje certeza. Que eu procuro com todo cuidado e carinho trabalhar para cada cliente, né? São peças com significados e Exato. são peças que são feitas. Quando você trouxe lá atrás, Sibeli, você falava assim, eu vou investir mais em
em t-shirts, porque já vem pronto, né? Me dá menos trabalho. A demanda, a saída, né? A questão das vendas. Né? E aí eu olhava ela falar aquilo, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Eu só ouvia porque a gente tem que respeitar o momento das pessoas. Eu falava, mas não é isso. Porque querendo ou não querendo, as peças que as pessoas mais voltavam sempre foi pelas personalizadas. Não, era... E assim, é o carro-chefe, né? Do carro-chefe, exatamente. E é justamente sobre isso, porque não é uma peça, né? Eu sempre falo assim, eu mesmo tenho algumas que eu sou super apegada, porque não é porque é a melhor camiseta do mundo, ou porque é a mais bonita, mas porque aquela camiseta, aquela frase naquela época que representou um momento especial que eu tive com a minha família, ou um momento especial na minha carreira. Exato. Eu tenho a minha primeira camiseta da Verso que eu fiz escrito coaching para elas, eu nem uso mais essa nomenclatura, mas eu guardei, porque foi a primeira camiseta que representava o meu projeto, o meu solo, o meu caminhar sozinha, a minha transição de carreira, né? Então ela é uma camiseta assim que ela tem um significado pra mim. Acho que ela nem me cabe mais, inclusive, né? Mas ela tá guardada lá porque ela tem um significado naquele momento. Então, e aí quando você trazia assim, eu falava assim, então tá. Mas aí quando você falava, a gente tá testando um azulejo, eu falava, olha que legal, vamos ver se vai ficar bom. Aí às vezes não ficava, né? Aí já desanimava, né? Aquela coisa. Não, olha, tô vendo que não é pra mim. Então, mas é aquela. Aí, de certa forma, eu acho que tudo conspirou a favor. O Zinho, meu esposo, no caso meu marido, também abraçou a ideia, né? Me ajudou agora e vem me ajudando muito. E aí é o que a gente está tentando trazer de novidade, tanto no processo de produção quanto nos materiais, né? Sim. Diferença de produto, qualidade, entrega, então assim, é todo esse processo que tá, e se Deus quiser, até a feijoada, eu vou falar pra você, que vem novidade aí. E olha só, olha quantas lições. Sabe o que eu quero trazer para as pessoas com esses videocasts, com esses bate-papos? Que não adianta ter pressa. Exato, eu agora gosto de falar sobre isso sempre, né? Que eu corro do empreendedorismo por imediatismo. Eu tô correndo dessas pessoas, porque a gente entende que é processo, sabe, Sibeli? Então, assim, eu que tô acompanhando com vocês, aqui próximos, há quase 3 anos, e há quase 4, se a gente considerar desde a primeira conexão, por causa da primeira camisa, do primeiro ensaio que eu tive, que foi em janeiro de 2019, se a gente considerar todo esse tempo, que a gente percebe quantas coisas aconteceram em quase 4 anos, né? Então, às vezes, sempre tem circunstâncias nossas, que a gente não se está bem com a gente mesmo. Tem circunstâncias familiares que a gente tem que se adaptar com o trabalho do esposo, com a questão das crianças, escola, horário. Aí tem uma outra circunstância incrível que aconteceu para todo mundo, que trouxe tanto ensinamento pra gente, que foi a pandemia, né? Que esse daí foi um fator até extra, que a gente não estava no nosso esperado acontecer. Aí tem o fator de você perder uma pessoa que é a sua estrutura, né? E aí, automaticamente, também uma outra pessoa que era estrutura, que você não perdeu em vida, mas perdeu como parceira de estar ali ao lado todos os dias. Exato. Então, gente, é muita circunstância. E aí, eu preciso continuar, mas para eu continuar, eu tenho que ir para minha casa. Mas para mim, para minha casa, eu vou ter que desfazer de tudo que eu construí até aqui. Meu Deus, como assim? Inclusive, até o Zinho ficou com dó. E de certa forma, a gente, quando veio para cá, a gente foi conquistando um patamar com a Versus, sim, eu e a Luísa, que já estava, digamos assim, bom pro nosso ritmo, né? Sim. Dentro do que a gente podia estar ali, a gente cresceu legal. E aí, de uma hora para outra, eu tive que voltar alguns longos degraus, sim, né? Móveis, a gente tinha acabado de montar móveis personalizados para o nosso espaço, para a loja, né? A demanda de tudo. Então, aquilo ali foi muito difícil ter que encarar, de fato, que realmente eu precisava voltar para trás e me readaptar dentro, assim, sem cobranças, sim, né? E é interessante nesse ponto vou dar um agrado aqui pro meu amigozinho, porque até ele na hora falou assim, mas vamos voltar para trás, né? Construiu tudo, inclusive ele virou marceneiro, né? Virou pintor, virou tudo, os maridos, né? Participou de tudo, ele e o Kito, são, né? Super parceiros. E aí, quando ele veio nessa situação que ele teve que se adaptar com isso, né? Ele também falou, não, calma, vamos pensar, né? E aí eu falei, não, Sibeli, faz assim, tá tendo uma situação... Porque de certa forma ele acredita, né? Ele sabe. E dali, o conhecimento que eu adquiri nesse tempo, diversos em si, que nem eu falei, se eu parar aqui para continuar talvez outra coisa, porque sem trabalhar, sem empreender, eu não consigo. Sim.
capaz de eu ficar doente. Então, o que eu conquistei, tanto de conhecimento profissional, pessoal, pra mim, se eu tivesse que parar com tudo, ia ser pior. Sim. Né? Então, eu tive que, aos pouquinhos, e graças a Deus, com o apoio dele, da família também, a gente tá refazendo tudo de uma outra forma, né? Eu digo, uma roupagem diferente. E por incrível que pareça, eu tô super me identificando, né? Agora, assim, eu tô apaixonada nesse mundo dos personalizados e tentando trazer, é o que eu falo, não é só porque a caneca, a xícara, a camiseta, tem vários lugares aqui em Cuiabá que faz. Sim. Mas eu tento procurar um diferencial e é nisso que eu quero, é o significado de cada peça. Sim. É a entrega, né? Então, eu procuro focar muito nisso. Essas peças, elas eternizam os momentos, né? Exato. Tanto que é a nossa frase da Versus, sim, né? Peças eternizando peças com significado. É isso aí, faz todo sentido, total, né? E, Cibele, assim, uma coisa que eu queria que você trouxesse para as pessoas também, que eu acho que é uma coisa que você vive muito isso muito bem, né? Quando você teve que passar por um processo de adaptação, de resiliência, veio a vontade de desistir? Ah, com certeza. Isso daí é uma coisa que é comum dentro do empreendedorismo, né? Uma hora eu falo assim, mas será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu tô... Onde que eu tô errando, eu não estou vendo? O que é? Será que não é pra mim? Porque comigo, né, tem esses porquês, né? Mas eu sempre tentei enxergar na forma do que me aconteceu. Sim. E nunca questionar o porquê comigo no sentido de eu crescer, nunca questionar os porquês que aconteceram. Sim. Por que eu perdi minha mãe? Não, nunca questionei. Por que a Luísa teve que sair no momento que ela precisava? É porque ela precisava, era o momento dela, o momento nosso foi ter ali, sim, foi maravilhoso, aprendi muito e eu acredito que ela também. Sim. Diante de situações como mães também, às vezes a gente está naquela demanda terrível, produção a todo vapor, você quer fazer tal coisa, seu filho fica doente. É só você agora. Sim. Então, é aí que eu acho que a gente tem que aprender a ter essa resiliência, respirar. Não, calma lá, vamos adaptar, né? E vai indo. Hoje eu aprendi, você me conhece muito bem, sou, sim, extremamente ansiosa. E eu vou falar, por mim, assim, o que eu me vejo como pessoa hoje, eu acho que eu já melhorei uns 40% aí. Eu acho que mais. Eu tô sendo modesta, eu já melhorei bastante nesse sentido. Porque... Você tanto melhorou que eu vejo você fazendo isso com as outras pessoas aqui. É verdade. Eu percebo que você até melhorou. Conselho aqui eu tô dando agora. Eu percebo, de hora você calma, não precisa comprar tudo agora, espera um pouco, analisa se realmente você vai precisar disso. Isso, e eu falo, olha... Quem diria? Olha, Cibele. O desespero em pessoa. Mas é bem isso mesmo, sem cobranças. É o que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Claro que a gente não pode encostar na vida e esperar que o cara lá de cima vai fazer pela gente se a gente não correr atrás. Ela falou bem assim pra mim, ai, Vivi, eu preciso vender essas t-shirts logo, não sei o quê, porque eu preciso fazer um movimento. Eu falei, e por que não tá vendendo? Aí ela até desconversou. Ela, então, né? Então, assim, ela sabe da capacidade dela, que ela dá conta, né, de vender. E tá tudo certo. E esse período de adaptação é muito importante pra muita gente. Porque, às vezes, a gente, dentro da nossa transição, existem as mini transições, né? Eu sempre tenho conversado isso com as meninas aqui. Então, muitas vezes quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, está passando por esse momento, às vezes, né? Às vezes ela decidiu, sei lá, vender café, né? E falar em vender café, vamos fazer um merchan aqui, ó, gente, olha aqui, ó. Cappuccino artesanal Sirnil. Olha só, a gente vai colocar aqui na legenda, porque agora eu aprendi que tem que falar que coloca na legenda. Porque dá trabalho pra editora ter que assistir tudo, né? Pra colocar tudo, né? Então, eu já tô facilitando a vida da minha editora. Vai ficar na legenda pra vocês o Instagram do pessoal lá da Sirnil, que estava lá na feirinha cuiabana. E por sinal, maravilhoso. Maravilhoso. Tomando, uma delícia. Você pode tomar com água quente, com leite, até com sorvete. Ele me ensinou a tomar isso aqui. Então, lógico. Deve ficar tipo um milkshake, assim, né? Com certeza. Vai ter mais desses, eu acho. Eu tenho
tenho fé, sabe? Quando a gente faz a propaganda com amor, que a gente tem fé, né? O marketing no coração vai vir pra gente aqui, pra gente tomar aqui no nosso podcast. Então, assim, sei lá, decidi vender cappuccino, decidi vender café, decidi vender caneca, decidi vender celular, decidi, sei lá, prestar um serviço, você vai começar. Você vai indo, vai chegar uma hora que você vai perder essa motivação, porque é normal. Normal. Perder essa motivação, é um cliente que marca e não vem, é um cliente que encomenda e não paga, é uma pessoa que fala que vai fechar e depois chega na última hora não fecha. Aí você faz o quê? Você desanima. Aí às vezes você chega na sua casa... E fora todo o processo de produção do seu trabalho, eu acredito tanto no meu quanto de qualquer outro. No meio aconteceu alguma coisa e aquilo ali já desanima, é insumo, é isso, é aquilo. Pegou a história da cabine que a gente tava falando agora. Exato. É tanta coisa, fala, não, peraí. Entrega, aí você tem que entregar até tal hora, cai aquele pé d'água, o entregador não consegue, o cliente não entende. Então, são cada coisinhas assim, pequenas, mas que desestabiliza. E aí, às vezes, também, a gente tem muito isso, a gente ouve muito. Felizmente, eu, pelo menos, vivo muito pouco isso dentro de casa, mas eu sei que isso acontece muito, a gente sabe que a gente ouve, né? Aquela coisa de você chegar, às vezes, de um dia de trabalho, de negócio, de rodada, de conversa super empolgada, ou não empolgada, triste, e aí chega em casa e ainda fala assim, mas eu falei pra você que você tinha que desistir disso, eu falei pra você que isso não ia dar certo. Um balde de água fria. Nossa senhora, então aquilo, aí tem hora que você quer conversar em casa, ou quer contar que aconteceu uma coisa muito boa, a pessoa fala assim, legal, né? Então a gente sabe que a falta do apoio, a falta da rede de apoio também é um ponto, assim, que é determinante, eu acho, para muitas coisas acontecerem ou não acontecerem. Então a gente entende que isso é possível. E aí, até para trazer um pouco esse assunto, a Sibeli, que vive o Conexão junto aqui comigo o tempo todo, desde o início, desde quando a gente começou todos esses movimentos, porque a gente não queria só pra gente. Eu sempre falei isso pra Sibeli, não é só sobre mim, porque não é só sobre o trabalho do Hugo, não é só sobre o seu trabalho, é maior do que tudo isso, né? E quando a gente começa a viver isso, é diferente, porque muita gente vem aqui, acha bonitinho, acha fofinho, ai que fofinha a tua ideia, ai que lindinha a tua ideia, mas na hora que tem que se partir dela para fazer as conexões, partir dela, para estender a mão, que partir o esforço para ela estar presente nas coisas, para ela incentivar, mas é que minha disponibilidade de tempo não dá para essas coisas, né? É porque eu vou gastar para estar aí, ou é porque talvez não é confortável para mim, não é interessante para mim nesse momento. Então, quando a pessoa, eu falo pro Hugo que a gente também tem que entender que é muito mais além do nosso trabalho, porque pensando bem, para pensar, se fosse para eu pensar só em mim e pensar só no Hugo, você já não teria não teria o porquê de criar o Conexão também. Não teria porquê, porque a gente tem como trabalhar, a gente tem como entregar, porque a gente tem, assim, 20 e poucos anos de empreendedorismo, a gente tem nome, a gente poderia estar trabalhando, normal, atendendo meus clientes durante o dia, o Hugo também fazendo o trabalho dele ali de fotografia, você também talvez só focando ali em fazer suas entregas e tal, mas quando a gente começa a entender que é muito mais do que isso, porque tem outras pessoas que estão vivendo lá situações que o empreendedorismo vai libertar, que o empreendedorismo vai ajudar, que o apoio que a gente cria, ouvir as histórias delas e compartilhar as nossas histórias, as nossas lutas e poder ajudar de um jeito ou de outro sempre, quando a gente começa a entender isso, as coisas começam a fazer muito sentido. Até uma frase que eu vi essa semana, que quando uma pessoa ela entende que ela coloca uma semente e ela não vai aproveitar a árvore, ela não vai aproveitar a sombra daquela árvore, ela entendeu tudo. Então, ela está plantando uma semente para plantar árvore para alguém usufruir do fruto ou da própria sombra. Ela não está plantando para ela. Então, o que a gente está fazendo hoje é plantando sementes para sombras para outras pessoas, se a gente for parar para pensar. Porque essas sombras, elas não são para somente... Talvez a gente aproveite um dia ou outro a sombra dessa árvore, mas não é esse o objetivo. O objetivo realmente é produzir sombra, produzir frutos, é produzir conexões. Hoje, lá no grupo do Conexão, tá uma troca hoje incrível delas, uma indicando que conserta a geladeira, a outra agradecendo que o cara foi consertar a geladeira, a outra indicando empresa de carimbo, a outra ensinando como é que a outra mexe com QR Code. Então, assim, isso daí é o que a gente está plantando nesses corações. É um dos propósitos, né, Vivian? E é assim, e viver essa conexão, ela é muito incrível, né, Sibeli? Total. A gente vê, chega pessoas aqui, sexta-feira mesmo, me identifiquei, né, com uma colega, e ela naquela coisa, eu quero aprender, não sei, mas eu vou aprender até chegar no que você deseja, para dar aquele suporte que ela precisa para o trabalho dela. Então, assim, é muito interessante de ver isso. E muitas vezes ela quer aprender,
na parceria, muitas vezes precisando, mas sem ganhar nada, para criar vínculo, criar conexão, conhecimento, que eu acho que também realmente é isso que, de fato, até para ela poder crescer naquilo que ela deseja. Então, é essa troca gostosa que eu acho muito válida dentro do projeto em si, né? Com certeza. E às vezes, assim, quem fala, nossa, mas você passou por tudo isso, perdeu sua mãe, ficou sozinha, não tem mais... Cara, tem gente muito pior, perdão, tem gente muito pior pior não vou dizer essa palavra, mas tem pessoas passando por situações muito mais difíceis que a minha, né? Então, e não tem o apoio que precisa que eu tenho e não posso reclamar, que eu falo, eu não posso reclamar de barriga cheia, que eu tenho um apoio dentro de casa, dentro da família, mas tem mulheres que aqui a gente vê que não tem, né? Que dói. Então, realmente é complicado. Dói, às vezes não tem com quem compartilhar. Elas me mandam áudios, às vezes à noite, no final de semana, quando elas conquistam alguma coisa, porque não adianta comentar em casa. Exato. Porque ninguém vai entender. Hoje até postei um vídeo bem interessante, e aí eu vou colocar pra vocês o link também, vou colocar um storyzinhos, um Reels, na verdade, que o cara, ele foi na manicure da esposa. Porque toda vez que a esposa ia na manicure, a esposa voltava leve, feliz, e ele não sabia o que acontecia nesse salão. Aí disse que ele foi no salão marcou com a mesma manicure e foi fazer a unha dele. E aí aconteceu um fenômeno muito estranho com ele. Ele disse que ele voltou feliz e leve, né, da manicure também. E aí ele começou a entender. E é um curtinho que ele fez, mas tá um monte de manicure, tá repostando. Mas eu não falo só da manicure, eu estendo para cabeleireira, eu estendo para uma esteticista, eu estendo para uma coach, eu estendo para um mentor, para um psicólogo, para um momento de ensaio fotográfico, ou quando você vai adquirir uma peça, vai visitar uma amiga numa loja, tomar um café com ela. Um bate-papo mesmo entre nós. Estendo. E aí você sabe por que ele falou que o fenômeno mais interessante é o que eu queria deixar aqui pra gente. Porque a manicure ouvia a esposa sem interromper, a manicure ouvia a esposa sem julgar, a manicure ouvia a esposa sem criticar, porque a manicure oferecia o ouvido com acolhimento. Achei esse vídeo, vou repostar ele pra todo mundo. Então, assim, é sobre isso. E uma vez eu ouvi isso de uma cliente aqui. Eu contei isso na última roda, que a cliente disse assim, mas você vai lá ela chegou muito feliz, e eu sempre falo, não compartilhe alegrias com pessoas que não estão vivendo a mesma vibe que você, senão ele vai jogar um balde de água fria em você, ele, ela, não importa quem. Porque às vezes, gente, é mãe, é pai, é irmão, não é só marido não, tá? Que a gente fala ele, marido, mas tá falando de qualquer outra pessoa. Um filho que não entende muito bem, uma vizinha, uma amiga de faculdade, pessoa que não tá vivendo a mesma vibe que você, né? E aí eu lembro que eu comentei com uma cliente, né? E ela saiu muito feliz aqui, e eu sempre falo, ó, evita comentar, olha com quem você vai comentar as coisas. E ela comentou com o esposo, e o esposo disse assim pra ela, falou, eu não entendo, você vai lá na Vivian, paga ela pra você falar, pra ela te falar essas coisas, pra vocês chegarem nessas conclusões que a gente já conversou aqui em casa. Ele falou, pois é, mas ela me ouve e não me critica. E aí nunca mais ele conseguiu falar mais nada pra ela, e talvez eu não sei se tenha melhorado ou não com ela, mas a questão é sobre isso, sabe? Você vir para um espaço, você vinha a visitar uma amiga, às vezes você vem comprar um vestido aqui na Jéssica, vamos dar um exemplo, e a cliente passa a tarde aí, come um bolinho, e experimenta, e tira foto, e toma café, aí a Sibeli já tá ali, já entra, já conversa, aí o Hugo já chega, às vezes já chega fazendo store. A pessoa vive um dia diferente na vida dela, ela entrou numa loja qualquer, ela não passou e falou assim, olha um preço, uma promoção. Não, inclusive não trabalhamos com valor, né? Esse vestido faz sentido você ter nessa hora. Essas fotos agora têm um significado para você, né? Inclusive, produção, pega ali uma foto ali, ó, que tem da família Versus ali, traz pra gente aqui, se você puder, pra gente mostrar aqui também, né? Falando de camiseta, falando de significado, falando de família, acabei de olhar ali uma foto que tá aqui no varalzinho. Né? Traz uma pra gente mostrar aqui. Isso, obrigada. Gente, olha aí, falando disso, gente, olha, eu não sei a idade, pegar aí, como é que tá aí, ó. Olha só, gente, daqui foi do ano passado, né? Ensaio de Natal, inclusive, tá rolando ensaio de Natal agora, Sibeli. Tá rolando ensaio, já começou a rolar aqui, ó, Hugo Farias, fotografia. Olha aí, ó, gente. Isso daqui são as fotinhas em formato Polaroid, elas vêm no varalzinho, a coisa mais linda, ó, família Versus aqui, ó. Coisa linda, né, gente? E aí, só pra falar sobre isso, não é uma foto qualquer.
Exato. Tem um significado, e tem né? toda uma história, né? Sim. Assim, é o que eu falo. O meu filho mesmo é super chatinho pra tirar foto. Aí chega aqui, pega um tio Hugo da vida, né? E assim, já sai aqui querendo voltar toda vez. Mamãe, deixa eu ir trabalhar com você. E aí, eu quando juro chega que eu vou aqui, me comportar. chega aqui, já vai direto. Já corre pra lá. Então, assim, é gostoso de ver essa conexão, Sim. né? O meu marido mesmo não é muito de fotos, assim, mas vem, entra na onda e se ajuda. Então, esse clima gostoso daqui é o que, o que faz e faz ficar, né? E é isso que a gente tem. Eu falo bem, e aí eu tava comentando com a Débora agora e com a Tati, com as meninas ontem no feriado até, que e o engraçado é que eu tenho que falar de forma temporal aqui, mas eu nunca lembro, né? Porque eu fico fixando as datas, mas tá tudo certo. Quem assiste depois sabe que já passou, mas tá tudo bem, porque não é ao vivo. Que eu falei o seguinte para elas, que quando a gente se limita a uma casa, ao espaço físico, o nosso negócio, o nosso servir, é muito complicado. E quando a gente sai dessa bolha, sai dessa caixa, que a gente entende que o nosso trabalho, o nosso servir, a nossa conexão, ela pode ir para qualquer lugar, de qualquer forma, né? Então aí eu começo a entender que não precisa ser só o meu trabalho, que não precisa ser só o trabalho da Cibele, que não precisa ser só o trabalho do Hugo, que podem ter outros fotógrafos, que podem ter outras pessoas que vendam, que concorrência, ela só existiria se Deus tivesse feito o mesmo lugar para duas pessoas. É saudável. É saudável. Sabe por quê? Que eu vou contar para vocês. Porque cada um que veio com uma missão na vida. Se isso é verdade, ter uma pessoa que faz uma coisa igual a você, ou parecida com você, não faz de vocês iguais, porque cada pessoa ela é única. Cada negócio ele é único. E é tão gostoso isso. Agora, essa semana também a gente teve num outro negócio de uma amiga, e ela tem um botequim aqui, do lado tem um bar. Aí acabou, acho que o copo, foi o copo do bar do colega do lado, ele foi lá pedir o copo para ela emprestado. E ela falou, não, pode levar, não se preocupa não, que uma hora eu posso precisar de você também. Porque quando enche lá, o seu transborda no meu também. Então, isso é uma visão diferente. É uma visão de olhar para... Eu não tem problema. As pessoas chegam nas feiras e falam assim, mas já tem gente do meu nicho. Você já ouviu falar várias vezes? Demais. Eu falei, não, mas aqui a gente não tem esse problema. E se isso for um problema para você, a gente entende. Mas pra gente isso não é problema. Mas geralmente quem foca nisso é aquela que você sempre fala muito. Tá focado só na venda. E aí acaba esquecendo das conexões em geral, né? Exato. Muitas vezes você não vai poder suprir naquela data aquele cliente, indica colega. Com certeza, né? Faz sentido, né? E é muito bacana isso. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Isso daí não tem como a gente, sabe, abrir a cabeça da pessoa e colocar a ideia. Dá vontade, às vezes? Ou se dá, já me deu muita vontade. Mas hoje a gente entende que cada um... Hoje eu ainda falei, existe uma diferença entre querer e estar pronto. É verdade. Totalmente diferente. Tem hora que a gente quer, mas a gente não tá pronto. E tá tudo certo. Aí você tem que parar o quê? Respirar, analisar as oportunidades e falar, peraí, deixa eu ver qual que vai ser a minha hora, né? Porque se pensar assim, tem gente a gente que forma nessa área de coach, mentoria, quer escrever um livro? Aí você tem que ter um canal no podcast. Eu lembro no começo as pessoas ficavam, você tem que ter um canal, aí você tem que gravar curso. Aí eu falei, gente, eu não dou conta, eu não consigo fazer tudo isso. Então eu vou fazendo no meu tempo, né? Aí tem gente que acha que mas é boazinha demais, né? E aí, cada um com o seu pensamento. Eu tô muito em paz fazendo o que eu faço, que eu acho que o que você tá vivendo hoje é paz, apesar do tempo, e vivendo dentro das coisas dentro do seu tempo. Acho que entender o tempo da gente é importante também. É um processo, né, de todo mundo, eu acho. Eu passei por esse processo e esse amadurecimento como pessoa, como mulher, é muito interessante, né, pra quem empreende. Eu me cobrava demais, muito. Eu vim num propósito, eu comecei empreendendo desde muito nova. Eu fazia faculdade formada em Direito, bacharel em Direito, e eu já vendia na faculdade bijuteria, ia para São Paulo, voltava e vendia e voltava de novo, sempre, né? E no final eu comecei a me questionar, que eu estudava para a OAB, eu sabia o conteúdo, estudei foi muito, não foi pouco, e sempre ficava ali naquela trave, e aquilo já não estava me fazendo bem. Falei, alguma coisa tem. Não estava bem. Nisso aí minha mãe já preocupada, até me levou numa psicóloga, amiga dela na época, e aí foi que eu caí em si. Que ela me colocou para pensar, e ela falou assim, você está fazendo isso por você ou pelos outros? Por quem
te cobra pela sua família, no caso, que eu tinha muito isso, né? De passar para os meus pais essa questão de que eu estudei, mas assim, sempre trabalhando, eu que paguei minha faculdade, eu que sempre corri atrás. E desde pequena queria vender alguma coisa. Então eu falei, não, parei ali, daqui pra frente vou fazer o que eu realmente quero de fato. E aos pouquinhos eu fui. E não adianta, como você fala, são processos que a gente tem que passar. E olha que interessante, uma coisa que eu vou deixar pra vocês aqui. A falta da gente não definir as coisas, quanto isso atrapalha a vida da gente, a falta da clareza. Clareza. A família da Cibele é uma família super parceira. Não é uma família porque a gente sabe que tem amigas empreendedoras, tem famílias que elas não são parceiras mesmo, entendeu? É o que eu sempre falo, e quando o apoio desapoia, né? Então assim, a família, só que quando você tá ali se mostrando aparentemente feliz dentro daquela profissão, buscando aquilo, a sua família vai fazer o quê? Vai te apoiar naquilo. Na verdade, até, Vivian, assim, eu de início, eu tive uns entraves, né, principalmente com meu pai, porque ele falava, mas assim, você fez 5 anos de faculdade pra nada, aquele pensamento, né, de um pai preocupado com o futuro da sua filha. Mas é aquela, quando a gente coloca uma coisa aí, eu determinei aquilo, eu preciso mudar, não estava me fazendo bem, eu estava perdendo um tempo ali numa coisa que estava me gastando uma energia que não era legal. Nisso eu fui, e hoje realmente, de fato, ele vê que nunca mais, muito pelo contrário, aí ele vê, realmente, não posso fugir do que você sabe fazer. Sim. Então, é válido, eu acho que não foi nada perdido, né? E essa clareza é importante, Sibeli, porque muitas vezes o que as colegas fazem? Isso é normal aqui. A colega, ela começa a vender uma coisa, nas primeiras dificuldades, ela é a primeira a diminuir o trabalho dela para com as pessoas ao seu redor. Então, ela mesma gera o descrédito, isso que eu quero dizer, você entende? Então, quando você fala, não, é isso que eu vou fazer, vai ser trabalhoso, não vai ser fácil, mas é isso, eu vou defender o meu negócio. Mesmo alguém ali criticando, fica até mostrar. Aí, dali a pouco, a pessoa começa a entender que aquilo realmente é o que você sabe fazer de melhor. As pessoas começam a elogiar você, é muito bom isso, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, de uma pessoa lá, assim, num momento totalmente diferente, né? A pessoa chegar e falar assim, para alguém da tua família, falar assim, agora ela se encontrou. E agora ela se encontrou, agora ela faz o que eles começam a te olhar com outros olhos. Aí a pessoa da tua família olha e fala assim... Realmente. E era uma pessoa, tipo assim, na visão, né, de quem tá da nossa família, falava, o cara é uma pessoa grande, tá falando isso da minha filha. Uma pessoa que já tá há um tempo lá na frente, tá falando isso da minha filha. E é muito legal, né? E aí você, a pessoa engrandece. Aí a gente começa a acreditar na gente mais ainda. E aí quando a pessoa traz, aí o pai e a mãe falam assim, fulano falou bem de você, cicrano falou bem de você, falou bem da sua já te indica, já. Aí você fala, uai, como assim? Que legal, né? Então assim, você começa a mostrar que essa persistência em mostrar, não, é isso que eu vou fazer, isso é um trabalho, isso daqui não é festa, isso daqui não é brincadeira, isso daqui não é para passar tempo, isso daqui é sério. Quando você impõe isso para tua família, para os teus amigos, né? Quando você já não aceita mais a brincadeira, né? Porque às vezes as pessoas brincam, querem tirar chacota. Aí vê você com uma coisa boa, fala, não vou vender camiseta também. Ou raiva que eu tenho dessas brincadeiras. Porque a pessoa não tem noção do que ela tá falando, sabe? Eu só dou uma olhada assim, sabe? Meu olhar, acho que ele mata a pessoa, sabe? E é muito desagradável. É desagradável, gente, sabe? Você não sabe do processo de vender uma camiseta, de fazer coach, de fazer fotografia, de vender vestido, de fazer uma unha. Eu vou fazer unha também. Eu vou arrumar cabelo também. Eu vou vender sei lá o que também. Gente, não é assim que funcionam as coisas. A gente vê quando começa a aparecer pra você, já foram anos de luta. Quando começa a aparecer, aí a pessoa vai falar assim, nossa, do nada. E tá muito nessa onda agora de empreendedorismo, né? Então parece assim, tem que ter perfil. Não adianta. Exatamente. Tem gente que não tem perfil. E aí acha, não, mas eu acho que eu vou tentar conciliar. Eu vou tentar, mas até você conciliar e chegar pra sair daquilo, você tem que saber realmente se você quer aquilo pra você. Você dedicando 100%, não dá? Você imagina 50%. Ou 30% do seu tempo, eu não sei. Assim, sim, pode ser que dê, vai demorar mais tempo, né? Se eu dedico 100% do meu tempo pra eu empreender, eu vou demorar, sei lá, uns 5 anos pra me dar uma estabilidade?
Então, se eu dedicar 30% do meu tempo, a gente pode falar E ainda. ninguém quer arriscar, muita gente não quer arriscar, tirar o seu fixo dali para poder... A zona de conforto, né? É. E é sobre isso. Sibeli, assim, então assim, vamos a gente olhar assim pra frente agora. A gente contou muita história, contou o que tá vivendo. Tá vindo novidades, né? Tá vindo Muita peças coisa novas. legal. Com certeza, a hora que esse podcast, esse videocast entrar, né? Aí as pessoas estiverem ouvindo, já vão ver coisas novas, Já, né? com certeza. Entendeu? Se Deus quiser, e Ele já quer. Já quer, ele tudo tá na hora certa, Tudo. né? E aí, hoje, então, a gente vai falar muito, então, a partir de agora, bastante sobre personalizados, de peças diversas, o pessoal vai ver muita coisa bacana daqui pra frente. Exatamente. Na verdade, eu já tô nesse processo de mudar um pouquinho a Versus, sem perder a essência dela, a marca, o conceito da Versus. Mas agora vai ser a Versus personalizados. Sim. Não vai ser mais Versus t-shirts personalizadas. Sim. Né? A gente quer trazer algo personalizado, como eu enfatizo, com significado, peças diferenciadas, né, do que a gente não vê tanto por aqui. Então, vem muita coisa bacana. E aos pouquinhos eu vou, no decorrer aí desse ano, a gente vai estar trazendo e mostrando um pouquinho do processo de produção também, que é diferente. Foge um pouquinho do convencional, é mais moderno, é em formato 3D, questão de resolução da imagem, da qualidade da imagem, nos personalizados, são outras. Há possibilidade também de eu trabalhar com peças como canecas, xícaras, taças, até taça de cristal, se eu quiser trabalhar com essa linha mais sofisticada de cristal, própria para isso, claro, não é qualquer peça que eu possa ir lá na loja tal, comprar e levar para personalizar, são peças específicas para sublimação, que é o processo que eu trabalho, mas eu quero vir trazer muito, o intuito é trazer coisas diferenciadas e com significado. E com significado para você, nos seus momentos especiais, em família, nas datas importantes. Isso. E para as empreendedoras, né, que a gente é o nosso carro-chefe aqui da casa, né, é trazer peças que tenham significado para o seu negócio, que vão ali engrandecer o seu negócio no questão de deixar ele mimoso, né, delicado, e também para você entregar para um cliente, Exato. um brinde personalizado, até em parceria com o Hugo, tem muita coisa legal muita que vocês coisa, estão fazendo, né? Isso que o Hugo então, faz. tem muitas dessas peças, né, que o Hugo também está trazendo, ele está demorando para vir do outro lado. Tô querendo trazer ele aí do outro lado. Eu acho que tá mas precisando, ele tá difícil, eu já pedi agenda, tá me enrolando. Diz que em breve, tô só esperando. Mas que eu sei, a agenda dele tá concorrida, Tá então concorrida, tem que... tá? E aí ele fala que não dá tempo, então tá bom, tá tudo certo. Mas ele também tá trazendo peças aí, que aí tem algumas até que eu sei que vocês dois estão fazendo juntas, que é a fotografia, né, nas peças, né, para você trazer aí um presente com um significado, um presente que vai realmente marcar a vida aí desse momento, esse instante, a chegada de uma criança, né, a chegada de um novo membro, uma nova fase da sua vida, né, que é importante, verdade. né, às vezes é um casamento, ou às vezes é na sua carreira, né, você fazer aí alguma coisa que realmente faz aquele significado, como a minha camiseta, minha primeira camiseta, né, aquela camiseta tem um significado para mim, o meu primeiro ensaio fotográfico, ele tem um significado, ele tem um peso para minha vida, inclusive tem uma foto lá da plena, que eu tô de cabeça para baixo, assim, maravilhosa aquela foto, eu vou mandar fazer ela grande para pôr na minha sala, ela tem um significado. Hoje até pensando, né, eu e o Hugo, a gente estava escolhendo umas fotos, né, pensando em fotos que a gente vai escolher para trazer, para marcar os momentos da nossa trajetória inteira, que a gente vai fazer um mural desde quando a gente se conheceu até agora. E aí eu pensei depois na minha carreira, falei, eu vou escolher umas 5 fotos que marcam a minha carreira, né, e a primeira foto vem a plena, a plena, é a primeira que vem, não é nem a formal com um blazerzinho, não, ela não é a plena lá de cabeça para baixo com as lampadinhas lá, que tem todo um significado. Então, às vezes, existem pequenas coisas e é sobre esses pequenos momentos que são esses que marcam. O Dia das Crianças passou aí, a gente pensa isso. Quando você olha para a tua infância, fecha os olhos para lembrar da tua infância, você muitas vezes vai lembrar, poucas vezes, na verdade, você vai lembrar do presente caro, mas você vai lembrar do almoço, você vai lembrar da brincadeira com os primos, do dia que você foi para um rio, no dia que você foi numa fazenda, no dia que perdeu alguma coisa e saiu todo mundo para procurar, ou no dia que alguém fez alguma arte que quebrou alguma coisa e todo mundo teve que
é aqui que nós vamos contar pra mãe, aqui que vai contar pra avó, né? E minha tia vai ficar brava. Então, geralmente, a gente vai lembrar do que aconteceu, inclusive até dos trupé que acontece, né? Então, se a gente olha pro nosso negócio também, você vai lembrar quando você comprou uma televisão cara, mas você vai lembrar, muitas vezes mais, daquela caixinha que você teve que confeccionar. Daquele dia que a gente teve que pintar a casa nós mesmos. Então, assim, agora a gente pintou a casa de novo. A gente pagou uma pessoa para pintar. Mas não tem como esquecer. Não tem como, gente. Não tem como a gente esquecer em setembro do ano 2021 que nós nos reunimos para pintar. Uns pintaram, nós fizemos os rodapés, os detalhes. A comadre veio para fazer almoço pra gente. O pagamento dos meninos era cerveja. Como que você esquece de um momento todo, ozinho todo trabalhado, no profissional, todo de protegido, chapéu, aquelas camisas. Então, como que você esquece de um momento desse? É muito mais significativo, total, né? Então é isso, gente. É sobre os pequenos momentos que a gente precisa valorizar, as peças que a gente precisa valorizar, as fotos que a gente precisa valorizar, as conexões que a gente precisa valorizar, né? Então é sobre isso. Já vendi como é que é? Eu vendi aqui o trabalho. Você já fez todo um trabalho coletivo aqui da casa, na verdade, trabalho né? lindo. E tem muita coisa ainda, tá, gente? Que a gente só tá começando, que eu tenho certeza que tem muita coisa por vir. Sibeli, se contar uma coisa pra você, tem que acabar o programa, você acredita num negócio desse? Olha só, já quem diria, eu que era toda ansiosa, preocupada, tô aqui que tá tão gostoso. Tá tão bom, aqui sempre passa a hora muito rápido, mas eu quero assim, espero que as pessoas tenham gostado. A gente vai deixar também na legenda o vídeo da primeira entrevista que você fez com a Luísa. Acho que foi em junho ou julho de 2019. Nossa, você é boa de data, hein, Vivian? Foi, eu acho que foi por aí. Mas eu vou colocar pra vocês aí para vocês fazerem até uma comparação, para vocês verem que os valores permanecem, isso que é o melhor. E eu, quando assisto meus vídeos antigos, eu gosto de ver que os valores permanecem. Muda uma ideia ou outra, né? Às vezes você achava que ia para um caminho e foi para outro caminho, mas eu acho que os valores, eles permanecem. A amizade prevalece, o carinho, o amor entre as pessoas prevalece. No contexto todo, né? Foi assim, não foi um processo fácil, esses 4 anos aqui na casa, no sentido de vivência minha, comigo mesmo, né? Mas foi muito acolhedor, não tinha como, né? Eu não consegui seguir em frente. Eu acho que mesmo se eu quisesse, eu acho que você não deixaria desistir. Então, é aquela persistência que a gente tem que manter, mesmo nos momentos mais difíceis. Se é o que você acredita, a gente tem que seguir. E é isso, gente. Então, ó, você que nos acompanhou até aqui, gratidão. Vai ficar aqui na legenda, todos esses, eu vou colocar pra vocês a primeira entrevista da Sibeli. Vou colocar pra vocês também a propaganda do nosso colega aqui da Cirnil, né, do nosso cappuccino artesanal. Vou colocar também o arroba aí da Sibeli, do Hugo Farias, que tá sempre com a gente. Gratidão, né, mais uma vez, por nos acompanhar, por acreditar nos meus sonhos e nos sonhos de todas as empreendedoras, porque não é só mais no meu, já falei pra ele que já é muito mais além. E gratidão você por confiar em nós. Gratidão é a minha. Em tudo, em tudo. Sua vida, seus sonhos, sua família, seus momentos difíceis, seus momentos de alegria. Quando você liga e manda foto, chegou, né? Você não filmou, não deu tempo, só consegui mandar mensagem pra você. Então, gratidão mesmo por essa confiança, porque ela é construída todos os dias. Com certeza. Eu digo mesmo, não tenho nem o que falar, assim, porque talvez, como eu te falei, é esse processozinho, essa confiança que faz, muitas vezes, ter aquele apoio ali para não desistir, sem julgamentos, te ouvir, e é o que a gente encontra aqui, né, com vocês. Então, para quem tá entrando agora por conexão, é muito gostoso, e enfatizar realmente o propósito, que é esse, né, conectar com o propósito, que é muito interessante, é muito gostoso estar aqui. Conectar com o propósito, eternizar momentos e adquirir peças com significado. Arrasou! Gratidão, Sibeli, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijos.